Oi, como vocês estão? Gravei também um vídeo sobre prática experimental, que é uma das disciplinas diversificada da Escola em Tempo Integral, no caso da João Paulo Escola Plena. Sejam bem-vindos à disciplina. Essa semana a prática de biologia. Vai acontecer os rodízios, né? Igual acontece na escola mesmo. Semana que vem é química, na próxima física e depois matemática. Nessas aulas, os estudantes são protagonistas de sua aprendizagem, pois buscam, por meio da investigação, relacionar a teoria com a prática, tendo o professor como mediador do conhecimento. As aulas acontecem semanalmente, então, como eu já disse, vai ter o rodízio do mesmo jeito. Nós temos duas referências que vocês precisam ler para realizar a atividade, tá? A primeira, são duas atividades de biologia, duas práticas. Então, aqui estão duas referências, Natural Ciência e Fique Ligado. Vocês vão buscar, digitem no Google isso aqui que vocês já vão encontrar. Essas duas, né? Vocês podem digitar lá no Google, vocês vão encontrar sobre o que vocês vão precisar para realizar a atividade. Olhem lá. Célula, todos já viram, os alunos do primeiro, os alunos do segundo, os alunos do terceiro, sabe que ela é a unidade fundamental da vida, né? Aqui dentro estão as organelas, que são como se fossem nossos órgãos, cada uma tem sua função dentro da célula. Agora, a hora de colocar a mão na massa, depois que vocês leram aqueles dois textos, né, que precisam pesquisar, vamos colocar na massa. Então, está aí, desafio da prática experimental. Como você já deve ter percebido, não é possível manusear materiais microscópicos sem auxílio de um laboratório de ciência. No nosso caso, nós já estamos acostumados com isso, né? Então, elaboramos atividades simples e possíveis de ser realizada em casa. Diferencie por meio de desenhos uma célula procarionte e uma eucarionte. Compare-a entre si e em cada desenho coloque a legenda, registrando assim as etapas de sua atividade. Aqui tem mais uma referência para vocês pesquisarem. Então, entenderam? Diferenciar com desenhos. Uma célula procarionte, vocês vão desenhar uma célula procarionte e uma eucarionte. Compara, escreva embaixo. Qual a diferença entre as duas? Em cada desenho, vocês vão colocar a legenda. Célula procarionte numa, célula eucarionte. Podem escrever quais as organelas que estão em uma, quais as organelas que tem em outra. Uma dica para os alunos do primeiro ano. Vocês estavam fazendo isso em sala. Então, vocês já têm isso numa tabelinha lá na sala, no caderno de vocês, né? Aí, vocês vão registrar cada etapa da atividade de vocês. Vamos fazer um relatório. Então, primeiro, vocês foram lá e pesquisaram, né, nas referências. Depois, vocês fizeram os desenhos. Depois, vocês identificaram as partes. Ok? Bem simples essa atividade. A segunda atividade, vocês podem convidar outras pessoas da sua casa. Aí, aqui tem um cuidado, né, uma dica de cuidado. Devemos continuar tomando todos os cuidados contra o Covid-19. A prática é transporte de substâncias através da membrana plasmática, ainda falando de partes da célula, né? Membrana plasmática. Então, o processo de osmose que acontece. Interior da célula, fora da célula. Lembra que eu falei que a membrana plasmática serve como uma peneira? Então. Título: Transporte de substâncias através da membrana plasmática. Aqui está o roteiro de como vocês vão fazer. Mais duas referências para vocês pesquisarem. Essa atividade permite trabalhar o transporte de substâncias através da membrana plasmática da célula, de acordo com as leis da osmose. Para essa prática, ao invés de utilizarmos a epiderme da cebola, utilizaremos ovos. O objetivo:
trabalhar o transporte de substâncias através da membrana plasmática da célula. Quais os materiais que vocês vão precisar? 2 ovos, 2 recipientes de vidro com tampa, pode ser copo e adaptar uma tampa para eles. Uma colher, uma medida de 1 colher de sopa de açúcar, vinagre e água. Procedimento. A primeira etapa, vocês vão realizar a descalcificação dos ovos. Então, vão pegar 2 ovos, pegar os 2 recipientes de vidro com tampa de tamanho adequado, separar o vinagre em quantidade suficiente para cobrir os ovos. Os ovos devem ficar submersos no vinagre por cerca de 24 horas. Então, eles devem ficar dentro do vinagre por 24 horas. Aí, nessas 24 horas, vocês vão responder essas perguntas aqui. O que aconteceu com a casca do ovo? Houve mudanças? Qual a causa possível da mudança, se ela ocorreu? Se houve uma mudança, qual a causa? Agora, faça a análise das respostas dada com a função da etapa descrita logo abaixo. Essa etapa tem como função eliminar a casca do ovo, através da reação química entre o vinagre e a constituição de carbonato de sódio, presente na casca do ovo. Então, ocorreu isso, na solução, onde tinha o ovo dentro do vinagre. Vocês vão verificar se isso aconteceu mesmo, comparar com um ovo que não foi mergulhado em vinagre, então vocês vão lá, pega mais um ovo e compara. Ele está igual àquele que foi mergulhado no vinagre? Faça um registro fotográfico dos ovos antes de serem imersos no vinagre. Tirem foto do ovo antes e depois de ser imersos no vinagre. Quem puder tirar foto, tá? Mas a maioria tem um celular aí em casa para tirar. A segunda etapa. Tem mais uma etapa dessa segunda atividade. A primeira, vocês vão retirar o vinagre do recipiente, depois das 24 horas. Fazer outra solução. Uma só com água, que pode ser filtrado ou a de torneira mesmo. E outra solução, vocês vão colocar água e açúcar. 1 colher, 1 colher e meia de açúcar, ok? Aí vocês vão identificar os 2 recipientes, que é isso. Vão pegar o copo lá que vocês colocaram água e vão escrever água. O copo que vocês colocaram água e açúcar, vocês vão colocar água e açúcar. Escrever no copo. No 4, colher de sopa de açúcar e mexer para diluir o açúcar na água. Então, vocês vão colocar lá e mexer, mexer, mexer. O copo que tiver água com açúcar. Colocar os ovos, um em cada recipiente, os ovos que vocês tiraram do vinagre. Aí vocês vão colocar lá nesse recipiente, nesse outro recipiente com água e açúcar. E observe as mudanças que vão acontecendo nas 2 soluções a cada 2 horas. E vão anotando, tá? Cada 2 horas, se possível, vocês vão lá, olhem o que aconteceu, qual mudança aconteceu e anotem. No copo só com água e no copo água com vinagre. Depois disso, perguntas novamente para serem respondidas. O que aconteceu com a casca do ovo? Houve mudanças? Qual a causa possível da mudança, se ela aconteceu? Compare as suas respostas que você deu aqui com essas 2 conclusões aqui. Um ovo flácido de tamanho reduzido devido à perda de água pela permanência em solução de água com açúcar concentrada, que é uma solução hipertônica. Pesquisem. Aproveitem e pesquisem também. Hipertônica e hipotônica. Aqui, ó. Hipotônica. Pesquisem essas 2 para vocês saberem a diferença. Então, aqui tinha água e açúcar, aconteceu isso. Aqui era só água, aconteceu isso. Pesquisem lá para vocês terem a noção da diferença, aí vocês podem acrescentar no relatório. Um ovo túrgido de tamanho aumentado devido à absorção de água, ocorrida durante a permanência em água pura, que é uma solução hipotônica em relação ao meio celular. Concluímos então que o ovo é um excelente material químico-biológico para ser utilizado em aulas de ciências, pois a gema do ovo de uma galinha é formado por uma única célula, o óvulo,
Caso não tenha sido fecundada pelos espermatozoides do galo, nesta célula, a grande massa amarela corresponde à reserva nutritiva chamada vitelo. O registro fotográfico, que vocês podem tirar em todo o processo, né, dessa prática, ele é opcional. Se você puder registrar, posteriormente você pode trazer e a gente pode conversar na sala, certo? Bons estudos, semana que vem vai ter mais atividades, só que daí vai ser uma prática de química. Aqui tem mais algumas referências que vocês podem procurar, né, pesquisar, ver algumas outras práticas que dá para vocês ir fazendo, né? O interesse vai a partir de vocês. Obrigada, desejo um bom final de semana, estudem, pesquisem, aproveite o tempo. Até o próximo, ok?